Glória a Deus. Salmo 78, verso 19, diz assim a palavra do Senhor. Falaram contra Deus, dizendo: será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? Talvez na sua esteja. Pode, porventura, Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Está assim aí? Mais ou menos isso? É? Isso? Pode Deus fornecer uma mesa no deserto? King James. Muito bem, pode se sentar. Eu vou ler agora o versículo 1 adiante, até o último versículo. Acompanhe comigo a minha versão hoje. Eu estou com a Nova Almeida atualizada. E eu preferi essa versão aqui hoje por causa de um outro versículo que nós vamos ler daqui a pouquinho. Diz assim, Salmo 78, versículo 1 em diante. Meu povo, escute a minha lei. Dê ouvidos às minhas palavras, ou às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas, e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, e o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem sua confiança em Deus, e não esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados com arcos, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes havia mostrado. Deus fez prodígios na presença de seus pais, na terra do Egito e no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez parar as águas como um montão durante o dia, os guiou com uma nuvem e de noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu de beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas, ainda assim, continuaram a pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que fosse do seu gosto, que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? É verdade que ele feriu a rocha e dela manaram águas, transbordaram as correntes, mas será que ele pode dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Mesmo assim, deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Todos comeram o pão dos anjos, ele enviou-lhes comida à vontade. Fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e aves numerosas como a areia do mar. Fez com que caíssem no meio do arraial deles ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém, não reprimiram o apetite. Ainda tinham alimento na boca, como se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel. Apesar de tudo, continuaram a pecar e não creram nas maravilhas de Deus. Por isso, ele fez com que os seus dias se dissipassem num sopro, e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, eles o buscavam, arrependidos procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança.
Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói, muitas vezes desvia a sua ira e não desperta toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são simples mortais, vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e nos lugares áridos, lhe causaram tristeza. Tornaram pôr a Deus à prova, ofenderam o Santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem no dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito ele operou com os seus sinais, e os seus prodígios no campo de Zoã, e transformou em sangue os rios dele, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxame de moscas, e que os devorassem, e rãs que o destruíssem. Entregou às lagartas a sua colheita, e os gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedras lhes destruiu as vinhas, e os seus sicômoros com geada. Entregou ao granizo o gado deles, e aos raios dos seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Deus deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou a vida deles à peste. Matou todos os primogênitos no Egito, as primícias do vigor das tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu-os com segurança e não tiveram medo. Ao passo que o mar submergiu os seus inimigos, levou-os até a terra santa, até o monte que a sua mão direita adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e das suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e foram infiéis, como os seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois provocaram a ira com os seus lugares altos. E com as suas imagens de escultura despertaram o seu ciúme. Deus ouviu isto e se indignou. Rejeitou completamente o povo de Israel. Por isso, abandonou o tabernáculo de Siló e a tenda de sua morada aqui na terra, e passou a arca da aliança ao cativeiro e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens dele e as suas donzelas, não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita, excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários, os entregou a perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu o seu santuário, durável como os céus e firme como a terra que estabeleceu para sempre. Também escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas às suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os dirigiu com sábias mãos. Amém? Um pouco extenso. E esse salmo aqui é um salmo histórico. O salmo, ele seleciona, nesse salmo aqui, o Senhor Deus seleciona acontecimentos, principalmente na lei, no Pentateuco, a Torá, né? E ainda ele apresenta sobre o livro de Josué, Juízes, Samuel, e terminando com o reinado de Davi. Então ele usa os livros do Pentateuco, né, da Torá, depois também Josué, Juízes, Samuel, e fecha ali com Davi. Volte de novo seus olhos para o versículo 19, o 18 e o 19. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? Então observe, esse canto aqui é um salmo didático de instrução de Asaf, e como eu estou dizendo, esse salmo aqui é um salmo histórico, que conta uma parte da história da nação de Israel,
sendo liberta lá do cativeiro, Deus usando de maravilhas para tirar o povo do cativeiro do Egito, usando de grande poder, de mão estendida, libertando um povo, seu povo. E no decorrer, nós vamos falar alguma coisa aqui, não dá tempo de ser bem, esmiuçar bem cada passagem por causa do texto, do tamanho que é, mas em suma é assim, é uma declaração, uma demonstração, uma instrução do que Deus fez, tirando um povo do cativeiro, libertando das mãos do opressor, do inimigo, de Faraó e do Egito, e Faraó representa tipologicamente Satanás, e o Egito representa tipologicamente o mundo, onde nós estávamos também escravizados. E tendo tirado o povo de lá, nós vamos observar várias passagens onde o povo se rebela contra Deus, vê maravilhas de Deus, se volta contra Deus, Deus usa misericórdia, Deus usa de peso, Deus usa de castigo, Deus mostra seu poder, e ainda assim o povo se revolta contra Deus, e chega no versículo 19, 18, 19, diz, rebelaram-se contra Deus e tentaram a Deus, dizendo, pode porventura Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Porque a nação, imagina, eram milhares de pessoas saindo de uma nação, guiadas por um homem, com seu irmão e sua irmã também, com algumas pessoas que estavam ali liderando os cabeças tribais, mas sob a direção de Deus, através de Moisés, indo para um lugar, que ele disse, é a terra prometida, a terra que Deus prometeu, nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. E eles saíram, e vocês conhecem a passagem bíblica, onde Deus usou de peso contra o Egito, assolou o Egito, Faraó fazia propostas, vamos, não vão muito longe, vão, mas fiquem as mulheres, as crianças, vão, mas deixem os pertences, as ovelhas, vão, mas, aliás, antes de irem, melhor vocês sacrificarem aqui mesmo, né? A primeira proposta é essa, já preguei, tem alguma mensagem minha, as 4 propostas, e não, nenhuma unha vai ficar no Egito. E mesmo Deus fazendo maravilhas, sinais e prodígios, fizeram essa pergunta em dado momento, olha, nós estamos aqui, milhares de pessoas, multidões de pessoas, pais, filhos, mães, esposa, irmãos, anciãos, crianças, jovens, moços, guerreiros que estavam sendo levantados como Josué, Caleb, assim por diante, homens ali, e muitos deles disseram, esse Deus pode mesmo dar uma mesa para nós, preparar para nós um banquete no deserto? Era essa a questão, era esta a indignação deles contra Deus e contra seu servo Moisés. Pode, porventura, Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Ora, Deus não havia destruído o Egito por causa deles? Deus não havia feito maravilhas e milagres? Quem de nós aqui viu Deus abrir o mar? Quem de nós aqui viu Deus fazer gafanhotos, moscas, rãs, água transformar em sangue? Ninguém. Quem de nós aqui viu? Vimos maravilhas, sim, de ser liberto. Mas eles viram, com todos eles com os seus olhos, porque não tem como ver com o ouvido, né? Viu com os olhos. Claramente sentiram poderosamente a possante mão do Senhor livrando eles. Faraó não vai sair não. Ah, vai sim. Ah, não vai não. Ah, vai sim. E Deus vai destruindo. E vai destruindo. E vai destruindo. Eu tentei lembrar hoje qual foi a mensagem que eu preguei. E que no sermão eu falo sobre Deus protegendo a nação de Israel das pragas que ele enviou ao Egito. Eu não consegui lembrar qual sermão que foi. Eu não consegui lembrar. Se depois algum irmão no canal que ouviu aí, de repente marcou, anotou, comenta no canal depois que eu quero comentar e deixar o link da mensagem também lá. Sobre os livramentos de Deus guardando a nação de todas as pragas que ele enviou ao Egito. Né? E mesmo assim, quando eles saem, eles estão indo, uma coluna de fogo. Essa coluna de fogo era claridade para eles, era escuridão para o exército de Faraó. O exército do inimigo não conseguia chegar perto deles. Deus, como fala minha terra, engripou a roda, na minha terra fala engripou a roda das carruagens dos faraós e tiveram dificuldades e não chegaram até o povo de Deus. E aí, de repente, Moisés olha a multidão preocupada porque rochedo de um lado, rochedo, montanhas de rochedo do outro, à frente o mar, atrás Faraó, e aquela história toda que é cantada em prosa e verso, e de repente eles começam a falar, e Deus fala com Moisés, e o Senhor fala com Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Mas à frente o Senhor pega a sua vara e toca nas águas, as águas se abriram, passaram pelo mar a pés secos, enxutos. E do outro lado eles viram o Faraó ser afogado, porque os exércitos entraram pelo mar, as águas se fecharam e eles morreram. Muito bem. Aí vem a pergunta novamente, pode, depois na frente, e ver tudo isso,
eles disseram assim: pode porventura Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Não seria isso algo assim pesado? Falta de temor de Deus? Não seria isso aí falta de cuidados, de temor e de reconhecimento da grandeza e da glória de Deus? No mínimo. No mínimo. Um povo que viu o que ele viu. E é esse Deus que fez o que fez com o faraó e que livrou dessa forma o povo judeu, é esse Deus, o mesmo, mesmíssimo, que nós servimos. É o mesmo. E o título da mensagem dessa noite, que eu no meu esboço até esqueci de colocar aqui, é Coronavírus e uma mesa de Deus preparada para nós. Coronavírus e uma mesa de Deus preparada para nós. Queridos, eu não quero dizer com isso que nós somos super crentes e que não vamos ser atingidos por nenhuma doença, seja dengue, chikungunya, etc, etc, etc. Até porque muitos cristãos ficam doentes. A questão da cura divina é uma questão também escatológica para todos nós que vamos ter. O Senhor pode curar, eu já fui curado, já vi pessoas sendo curadas, mas também vi muita gente doente, gente morrer com todo tipo de enfermidades. Podemos ser acometidos de várias enfermidades. Eu mesmo que vos falo, posso ser acometido do coronavírus e não acontecer nada, porque esse vírus ele pode atingir uma pessoa e essa pessoa pode sentir nada, quase nada. Um mal-estarzinho num dia, no outro momento está tudo bem, como pode vir a complicações, e as complicações são tamanhas porque a pessoa tem um quadro respiratório muito difícil, e a situação para resolver, para reverter esse quadro, ou pelo menos tentar, é ser entubado. E eu sei do que eu estou falando, porque intubação, eu trabalhei muitas vezes, eu não podia intubar, claro, porque eu não sou médico, mas auxiliava na intubação, fazia a sedação, fazia o controle nas bombas de infusão, perguntava para o doutor, o que você vai querer agora? Põe tanto a tantas gotas por minuto, e assim por diante, né? Por hora e tal. Aí a gente fazia o cálculo, já tinha uns cálculos pré-estabelecidos, aí o doutor falava, a gente ia lá, calculava, montava a bomba, dormonide, fentanil, e assim por diante. Faz a sedação do paciente e intuba. Intubado, ele vai ficar alguns dias, estou falando agora do caso do coronavírus, fazendo com que ele tenha ventilação, é o respirador, para ele conseguir respirar. Então, é uma doença que nós temos que cuidar. Eu ensinei de novo como lavar as mãos. Nós temos espaço aqui, é grande, são poucas pessoas que estão aqui hoje. Se não tiver como ter mais culto a partir de hoje, nós vamos anunciar, vamos comunicar. Por enquanto vamos ter, mas se caso não houver condições, vamos ficar em casa, vamos adorar o Senhor, vamos fazer de alguma forma sempre adorando o Senhor. Mas uma coisa eu quero dizer, queridos, no fundo do meu coração, o Deus que nós servimos, Ele é poderosíssimo para fazer o que Ele fez, que já nos libertou do império das trevas, Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E Ele pode sim guardar a sua igreja, o seu povo. E se Ele quiser que muitos nossos irmãos em Cristo morram, como os muitos morreram pela perseguição de Roma, por tantas e tantas situações que eu tenho falado nos últimos dias, nós vamos glorificar a Deus do mesmo jeito. O que eu não vou falar é que Deus não pode resolver esse problema. O que eu quero que você entenda nessa noite com essa mensagem simples, que eu vou pregar aqui hoje, uma mensagem bem simples, é que o nosso Deus é poderoso para cuidar da sua igreja, do seu povo, dos seus santos. Deus é poderoso, e observe uma coisa que eu quero ler com você. Se você pegar o versículo 1 e 2, está escrito assim, ó: meu povo, escute a minha lei, dê ouvido às palavras da minha boca. Abrirei meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Aí ele começa a dizer, dê ouvido à minha lei. Você observa hoje uma nação, o povo dele, o povo de Deus, e a nossa nação, Brasil agora, nível Brasil, cada vez mais distante de Deus, cada vez mais idólatra, cada vez mais rebelde. Há poucos dias, acho que nem um mês foi o carnaval, né? Acho que nem faz um mês ainda, né? O carnaval, há um pouco mais, final do ano. Lembra daquele Porta dos Fundos? Tem uma mensagem minha no canal. Zombando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, chamando-o de homossexual. Fazendo chacota com os discípulos, com a mãe de Jesus e com todos os servos do Senhor ali, no contexto bíblico. Você se lembra um pouquinho mais adiante? Já no carnaval? As escolas de samba tentando representar um Cristo que não é aquele não é o nosso Cristo.
Aqui é um espantalho que eles inventam. Mas zombando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que na cruz morreu por nós e derramou seu sangue precioso, hoje muitos desses estão sofrendo com todo tipo de doença e com medo. E às vezes não estão nem doentes. Mas o medo, o pavor, ele faz com que a pessoa tenha a sua imunidade baixa. Você fica assistindo na Globo e a Globo está batendo em cima, só mostrando a desgraça. Eles não mostram que tem cientistas já arrumando vacina. Eles não mostram que tem pessoas que, com o tratamento, a taxa de mortalidade é bem baixa. Eu não estou dizendo que não há perigo. Eu estou dizendo que tem que se falar toda a verdade. Não mostram que em alguns lugares já estão conseguindo evoluir. Queridos, então, a palavra vem aqui para nós. Deem ouvido. Esse salmo é um salmo histórico, instrutivo, didático, para mostrar. Ouçam a palavra. E nós estamos aqui pregando o evangelho e as pessoas preferem beber pinga, cachaça e viver na esbórnia. Os pregadores vão para lá e para cá e pregam e anunciam a Cristo e as pessoas zombam. E hoje uma sociedade podre, esquerdista, voltada para as trevas, quer inverter valores bíblicos cristãos, onde uma família, de um homem e uma mulher com seus filhos, que é a base que Cristo, o Senhor Deus, deu, que Deus assim estabeleceu, pela sua bondade e vontade. Não. Você vem no carnaval, trios, quartetos se beijando ali, multidões, milhares de pessoas. Aqueles carros, como chama? Carro grandão lá, que faz... Não, que sai a banda cantando assim. Trio elétrico. Aquele trio elétrico puxando as massas. E já havia o contágio na China, estava arrebentando já. As fronteiras abertas. E as coisas vão acontecendo. Só que no decorrer da história, eu quero que você entenda uma coisa. Deus é soberano sobre qualquer tipo de doença e situação. Eu quero que você entenda que Deus é poderoso para preparar uma mesa no deserto para a igreja, para o servo de Deus, para o crente, sim. Eu estou dizendo que você e eu não vamos ficar doentes. Eu estou dizendo que o nosso Deus, se Ele quiser, ninguém do servo dele fica doente. Eu vou dizer uma coisa aqui particular. Eu não estou com um pingo de medo dessa doença. Por dois motivos. Primeiro, porque eu sei onde eu vou. Se eu tombar agora de coronavírus, de bala perdida, de batida de carro, ou de o que for, eu sei que é para onde eu vou. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu falei isso aqui antes de pregar. Eu sei em quem eu tenho crido. E segundo, Deus usa de juízo e usou muitas e muitas vezes. E aqui nós lemos nesse texto. Observe comigo, o versículo 1 e 2. Deem ouvidos. As pessoas não dão ouvido. Aí o versículo 3 ao versículo 11, a informação é: ouçam, aprendam e ensinem para as próximas nações. Eu não vou ler de novo, só para você entender aqui, do verso 3 ao 11. Ouçam, aprendam, apliquem isso, ensinem às gerações, ensinem os seus filhos, contem. Eu só vou ler o versículo 6. A fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes. Verso 7. Para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas que observassem os mandamentos. Olha só, observe o mandamento. Esse é o nosso Deus. Aprendam, ouçam, dê ouvido e ensinem. Só para gravar aqui, só para constar aqui. Quanto de nós, pais que temos filho, hoje eu não tenho mais filho pequeno. Meu caçula já vai fazer 20 anos. Mas eu tenho netos. Eu instruo meus filhos para que os seus filhos sejam instruídos no caminho do Senhor. E isso é competência dos pais. Ensinar em casa. Sentar à mesa com sua família, com seu filho, com sua esposa, abrir a palavra e dizer: aqui está a palavra. Jesus é o único caminho para a vida eterna. Fazer uma oração e ensinar. E assim era feito com o povo judeu. Era para sentar à mesa e ensinar. Do versículo 12 ao versículo 17, mesmo com tamanhos sinais e poder, eles continuaram a pecar. Se você observar, do versículo 12 ao versículo 17, verso 17, mas ainda assim continuaram a pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Aí vamos agora para o versículo 18 e até o versículo 22, que é o que nós lemos agora há pouco aqui. E tentaram ao Senhor Deus, e colocaram o Senhor Deus à prova, e duvidaram de Deus, dizendo: pode, porventura, Deus
preparar-nos uma mesa no deserto? Deus pode nos dar alimento no meio da adversidade? Deus pode nos dar sustento no meio das tribulações? Eu acho que Ele não pode. É isso que estava dizendo. Eles tinham visto o mar se abrir, eles tinham visto Deus fazer sinais maravilhosos e potentíssimos e tremendos. E ainda disseram, pode porventura Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eu não estou dizendo que porventura haja infelizmente pode acontecer, Cruzeiro ainda não tem nenhum caso confirmado, mas pode acontecer, e nós temos que ser precavidos, de não termos culto domingo, por exemplo. Hoje é quinta-feira, dia 19. Pode ser que domingo não tenhamos culto, mas não porque está assim agora. Se você tem culto, você é inconsequente e não cuida do rebanho. E se você tem culto, se você não tem culto, você não tem fé. Né? Vai ter culto? Vai. Ele quer o dinheiro. Hoje alguém comentou, postei no canal assim, ele vai ter o culto lá porque ele quer dinheiro. No Face. Coloquei no Face lá, né? Aqui em Cruzeiro, por exemplo, os bancos, os ônibus, está tudo funcionando normalmente, ou quase normalmente. Onde eu fui, está tudo normal. Aí as pessoas vai no banco, vai no supermercado, vai no restaurante, vai na loja, vai na farmácia, aí no culto não quer vir. No culto contamina. Nesses lugares, não. Ora, vai chegar um momento que, se caso tiver que ficar em casa, vai ficar em casa. Quando o anjo da morte, quando Deus passou para matar no deserto, no Egito, fique em casa, não foi isso? Entra na sua casa, sangue na porta e entra. Fica aí. Então, há muitos outros versículos, muitas passagens, então não estou dizendo que nós não vamos, por isso, ser covardes. Não. Até porque podemos ser forçados por força da lei. Podemos fazer. Ficar em casa, mas vai ter o canal, vai ter as pregações. Mas o que eu quero dizer aqui, Deus pode preparar uma mesa no meio desse deserto que está acontecendo? Deus pode. Deus pode fazer um grande milagre? Deus pode. Agora, deixa eu só... Eu vou seguir um pouquinho aqui no esboçozinho aqui que eu fiz. E vou voltar aqui e falar rapidamente algumas coisas aqui que são pertinentes e necessárias. Se você pegar o versículo 23 ao 29, Deus usou de misericórdia. Mesmo o povo sendo rebelde, Deus usou de misericórdia. Deus socorreu eles. Deus atendeu. No verso 30 ao verso 33, você vai ver a ira divina, porque o povo é tenebroso. Olha o verso 33. Apesar de tudo isso, apesar de toda a sua misericórdia, Deus pesou. Verso 31. Quando se elevou contra eles a ira de Deus, entre os seus robustos, semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Aqueles que não acreditavam no poder de Deus foi caindo, foi prostrando, foi caindo por terra, foi morrendo ao longo. Eu não estou dizendo que quem às vezes fica... Tem pessoas com uma facilidade para suportar essa dificuldade, outros não tem tanto assim. Tem níveis de fé mesmo, pessoas que creem, que acreditam, que estão tranquilas. Eu estou tranquilo, a outra não está mais, não está tanto. Agora, não quer dizer que tranquilidade seja inconsequente. Tá? Vamos lá. Do verso 42 ao verso 48, Deus mostra a sua ira contra o Egito, e como destruiu, e como pesou, e como fez maravilhas e prodígios. Do verso 49 ao verso 51, nós vamos ver que Deus enviou isso que eu quero ler com vocês. E foi por esse versículo que eu peguei essa versão aqui hoje. O verso 49 diz assim: lançou contra eles quem? O Egito. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade. Legião de anjos portadores de males. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou a vida deles à peste. Deus tratando com o seu povo, o texto aqui diz, é um salmo histórico. Então Deus mostrando, ouçam e ensinem as maravilhas de Deus. Deus fazia maravilhas, o povo rebelava, Deus tratava com o povo. Deus tratou com o Egito, porque o Egito oprimiu o povo, e Deus libertou aquele povo, mostrou aqui, enviando. Olha bem, o versículo aqui, é 49, dizendo, legião de anjos portadores de males. Na edição contemporânea fala, mensageiro de males. Na revista atualizada fala, anjos portadores de males. Na King James fala, anjos maus entre eles. Na Bíblia judaica, a milícia de anjos destruidores. Deus é que liberou. Deu livre curso à sua ira e liberou anjos portadores de males. Algumas versões falam até demônios. Anjos maus, anjos portadores de males. Muito bem. Deu livre curso à sua ira, não poupou a alma deles da morte, mas entregou a vida deles à peste. O pessoal zomba de Deus. Zomba do Evangelho. Rejeita o Evangelho. Quando eu pregar, vou repetir, sobre as 7 trombetas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, vai ficar mais claro
Mas antes eu vou ter que pregar sobre os 4 cavaleiros, os 7 selos, né? Então eu vou ter que falar sobre os 4 cavaleiros. Aí vai ficar mais claro. Mesmo que eu tenha que pregar em casa e pôr no canal, gente, ouça aí, ou eu venho aqui sozinho e gravo por causa do som, e vocês vão ouvir. E se fortalecer. Porque era esse sinal. Deus trata com, Deus não tem o culpado por inocente. Seja o povo dele, seja o povo ímpio. O povo ímpio Deus trata de um jeito, e o povo seu ele trata corrigindo. Porque qual é o pai que não corrige o filho que ama, não é? Então, será que Deus é poderoso? Deus enviou alimento, lhe enviou tudo, deu providências, e ainda assim rebelde. Do verso 52 ao verso 55, Deus guiou eles como as suas ovelhas. Do verso 56 ao 64, mostrou de novo rebeldia. Do verso 62 ao 65 ao 72, Deus mostra aqui a sua misericórdia levantando Davi para guiar o povo. E Davi é o tipo de Cristo, o bom pastor. João 10, verso 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Volta comigo seus olhos para Isaías 45, verso 7. Vai lá comigo, está um pouquinho para frente aí. Ó. Isaías 45, verso 7. E observe o que eu vou ler aqui agora. Isaías 45, versículo 7, diz assim, a palavra do Senhor. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Só que na sua versão, esse versículo aí fica melhor. Diz assim, eu formo a luz, crio as trevas, promovo a paz e crio o mal. Não está aí assim? Não está assim? Eu crio o mal? Aqui está conflitos. Nova Almeida atualizada. Crio o mal. Observe. É mal com L ou mal com U? Olha para você ver. Que é oposto de bem. Mal, bem. Mal com U, bom. Logo, este mal não é o mal moral. Não é o pecado. Então precisa se entender. Por isso, para pregar, tem que se compreender o que está falando. Entender o contexto. Não é o mal moral. Deus cria o mal moral. Não. Deus cria o mal no sentido de... E nós vemos agora aqui pouco. Ele enviou a peste. Foi ele que enviou a peste lá para o Egito. É Deus que comanda todas as coisas. Quando nós estamos lendo Apocalipse, ou Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, você vai observar que haverá sinais no céu, haverá terremotos, tsunamis. Teve agora, parece que um tsunami pequeno aqui no sul do país, esse fim de semana. Parece não, teve mesmo. Pequeno. As proporções não foram igual de lá de outros países, mas já é um tsunami. Quem comanda, quem governa os elementos da natureza é Deus. Quem cria esse mal é Deus. Deus pode usar quem Ele quiser para fazer isso. Pode usar os vírus, pode usar as balanças comerciais. E eu vou falar um pouquinho agora sobre essa questão. Essa questão que está acontecendo hoje no mundo é uma questão geopolítica muito séria, porque é uma guerra comercial intensa entre Estados Unidos e a China. Se você observar na história, isso aqui não está na Bíblia, evidentemente, mas você vai observar na história, em 1343 houve uma doença chamada peste bubônica, ou peste negra, que vocês devem ter estudado na escola, eu acho, e assolou 30% da Europa. Essa peste, ela veio da China, também, daquela região. Teve um contato também na Índia. E pelas rotas de comércio, não é assim que se dissemina a doença? As rotas de comércio? Como é que entrou no Brasil? Porque alguém foi lá, voltou, viajou, passou, globalização, né? E na rota de comércio, entrou na Europa e dizimou 1/3 praticamente da Europa. Em 1347 a 1350, matou cerca de 30% da população da Europa. É uma doença que o seu bacilo ou bactéria,
ele adivinha do quê? Da pulga do rato. E quando as pulgas picavam as pessoas, transmitiam esse bacilo ou bactéria. O que acontecia? As pessoas não tinham como tem hoje. Rede de saneamento básico, esgoto, e por exemplo assim. Então tinha o quê? Muito lixo, muita imundícia, não tinha banheiros. Muitas pessoas criavam porcos, Idade Média, dentro de casa para que os porcos comessem o lixo. Não tinha o caminhão que passa toda semana, cada 2 dias e tal. Os porcos comiam sujeira, lixo. Imagina, às vezes a pessoa jogava pela rua, jogava pelas janelas, imundíssima, sujeira, seus excrementos. E os porcos, e não tinha higiene alguma. Proliferava ratos, que tinha pulgas, que desenvolveram essa bactéria ou bacilo. Algumas literaturas falam bacilo, outros falam bactéria. E que contaminaram o homem. Que saíam no homem bulbos, tipo dos tumores, muitos. E que matavam entre 3 a 5 dias o indivíduo contaminado. Ele era contaminado pela pulga e contaminava outra pessoa pelo contágio, pelo espirro, pelo contato. Surgia, o corpo da pessoa era coberto desses bulbos, por isso se chama também peste bubônica, ou peste negra, porque em volta das feridas ficava preto, do sangue coagulado ali, do sangue morto, podre ali, por fora e por dentro do indivíduo. Olha bem. E nessa ocasião também, olha como o ser humano é tenebroso. Havia guerras por conquistas, que na época vivia tendo guerra entre uma nação e outra. E houve ocasiões de que essas pessoas também usaram da primeira arma química. Pegavam corpos de pessoas mortas, decompostas, e atiravam porque tinha algumas cidades que se fechavam, atiravam em catapultas e entravam ali pedaços dos corpos, ou corpos inteiros jogados lá com a doença, e atingiu pessoas e proliferava a doença ali. Dizimou cerca de 30% da Europa. Veio da China. Em 2004, nós tivemos aí, vocês se lembram, da gripe aviária. Gripe, né? Gripe do frango e tal. Foi um desconcerto no mundo econômico e financeiro. Algo assim tenebroso. E a China lucrou muito com isso. Em 2009, houve a gripe suína, em que muitos porcos morreram. E eles não precisavam, então, dar ração para os porcos. E, com tudo isso, sempre tem alguém ganhando dinheiro. Muito dinheiro. Guardem, o mundo jaz no maligno. Em 2017, 2018, a gripe suína africana, que também dizimou muitos porcos na China, na Romênia e algumas outras nações que não me lembro agora. O que eu quero dizer com isso? Inclusive, nessa época da 17, 18, por conta da mortandade dos porcos, a criação de ave, de pato, de galinha na China deu um boom. 4 navios lotados, todos os dias tem que sair de algum lugar do planeta, lotados de grãos, de soja, alguma coisa, para a China, que tem mais de 1 bilhão de habitantes. Então, esse comércio, essa guerra na balança comercial, é uma coisa assim, eu vou repetir, o mundo jaz no maligno. Aí sai uma doença chamada Covid-19, final de 19, começo agora, estamos vivendo começa com surto, endemia, epidemia e depois pandemia. Surto é o que nós temos em Cruzeiro hoje, um surto de dengue. Aí começa uma endemia, já pega uma região maior. Uma epidemia, uma região maior ainda. E uma pandemia que pega pelo menos 3 continentes. A partir de 3 continentes, considera-se uma pandemia. E nessa pandemia, morreu muita gente na China, é evidente. Cerca de 1%. Lá já está controlado. Já está controlado na China, beleza. Em 10 dias eles construíram um hospital. Menos de 10 dias. 10 dias, um hospital. Não é interessante que eles tinham terreno? O material, as camas, os leitos. Mas é país rico. Mas eles tinham, ainda que seja rico, você não tem que comprar? Ainda que você tenha dinheiro, hoje, tem dinheiro, você é rico. Você não tem que comprar alguma coisa em algum lugar, se alguma situação acontecer. Suponhamos que Deus me livre e guarde, aconteça com o rico não acontece muito isso, mas vamos que desmorone sua casa, barranco lá, alguma coisa.
Você tem dinheiro para comprar, mas vai ter que fazer, vai ter que ir atrás, vai ter que arrumar, etc. Não, estava tudo montadinho. Não é estranho? Eu não estou acusando nem dizendo nada, mas não é estranho? Pensa um pouquinho. Não é estranho que em 10 dias eles construam um hospital e já resolveu, já controlou para lá, está arrebentando com a Europa, Itália principalmente. E como eu falei agora há pouco, essa doença ela atinge de tal maneira as questões respiratórias, de modo que a pessoa que estiver em quadro grave precisa ser entubado. Eu trabalhei aqui em Cruzeiro, aqui só tem 3 respiradores na sala vermelha, sala de emergência, e tem 10 na UTI e mais um ou outro respirador portátil. Cruzeiro. Aí você vai falar de São José dos Campos, de Caçapava, Taubaté, outros cantos aí. Tá. Gente, nós temos uma opção. A nossa opção é confiar no Deus que faz chover maná no deserto. A nossa opção é confiar no Deus Todo-Poderoso e dizer, eu acredito que Deus pode preparar uma mesa no deserto. Eu acredito. Isaac Morgado, acredito. Ele é poderoso para nos guardar. Ele é poderoso para nos guardar, ainda que sendo contagiado e não vir ao óbito. Eu acredito que mesmo contagiado, indo ao óbito, estamos guardados. Porque de qualquer forma, quem está em Deus está guardado. Então, o detalhe é, como é que você está com Deus? Esta é a questão que nós temos que apertar agora. Como é que você está com Deus? Eu crio o mal, não o mal moral, não o mal do pecado, mas esses males. Ou você acha que é o Netuno, o deus da mitologia grega, que faz levantar o mar e o tsunami? Absolutamente. Ou você acha que é, por exemplo, o Vulcano, que é o deus também da mitologia grega, que faz as erupções? Deus comanda cada átomo. O micro e o macro universo tem dito isso. Ele tem o comando, ele é o Senhor. Ele anuncia o fim desde o início. Volta comigo agora os seus olhos para Mateus 24. E eu vou frisar como está a sua vida com Deus. Se porventura você for acometido dessa doença ou de uma outra, até porque, queridos, quantas pessoas já morreram aqui em Cruzeiro de Covid-19? Ninguém. De bala perdida, morreu alguém? Muitas. De dengue já morreu alguém? Eu já cuidei de pessoas que morreram de dengue. Alguém morreu aqui em Cruzeiro de acidente de moto? Acidente de carro? Alguém já morreu aqui por acaso de overdose, cocaína né? É até uma hipocrisia, eu falei isso hoje também, comentei, escrevi lá um texto, uma hipocrisia. Eu estou com medo do Covid, mas fuma, bebe, cheira, usa maconha, tem uma vida pregressa, dorme com quem quiser, 10, 20, 30, 50 e não tem medo de nada, não, aí Covid-19 tem com medo. Não é uma hipocrisia? Não é algo que nós pensarmos? Mateus 24 eu falei, né? O versículo, eu acho que é o 7. Deixa eu ver. Deixa eu ler aqui a partir do versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando seus discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e vocês virão falar de guerras, rumor de guerras. Isso aqui também, meu irmão, eu posso aplicar aqui também guerras comerciais, guerras frias, como já houve entre a União Soviética e os Estados Unidos, e essas guerras também, guerras comerciais, que fazem gerar morte, meu irmão, porque essas guerras aí, muita gente levando muito dinheiro nesse negócio aí. A propósito, o PIB da China só sobe. A economia da China está estável. Você está entendendo? O Brasil está aqui, e agora? E agora? Vamos fechar as fronteiras, meio que não vai. O carnaval estava aí, ó, zombando do Senhor Jesus Cristo. E agora? Que isso sirva para se voltarem para Deus. Vai comigo, continua. Nem sei onde que eu parei. Verso 6. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são os princípios das dores. Eu falei isso aqui domingo. Eu falei sobre o princípio das dores. Jesus vem, morre, ressuscita, instala a sua igreja. Princípio das dores. Depois a apostasia, a manifestação do anticristo, a grande tribulação e a volta gloriosa de Jesus. Verso 9. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos
aqui que eu quero chegar. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Não estão vendo isso? Ódio e traição. Esses conchavos econômicos, essas imundícias que acontecem aí. Irmãos, existe, claro e evidente, a teoria da nova ordem mundial. Tem outro nome que eu esqueci agora aqui. Os senhores do mundo. Meu irmão, presta bem atenção. Eu não sou pregador de tocar terror. Eu não sou terrorista, eu sou bíblico. Eu não sou formador de opinião, eu sou pregador do Evangelho. O Evangelho diz que o mundo jaz no maligno e que o espírito do anticristo já atua nas pessoas. E o que é isto? Odiarão e vão trair. São pessoas, imagina um negócio desse, a pessoa libera um vírus para que morram pessoas, para que facilite não um povo demoníaco, não é uma situação demoníaca de anticristo mesmo, não é uma coisa do mal isto? Então, o que resta para nós? O que nós devemos esperar? Abra comigo de novo não, mas agora, né? Eu não tinha falado, eu só citei, mas não li. Em João, capítulo 10. E aqui eu vou encerrar a mensagem dessa noite. Então ouça a palavra, ensine a palavra, vive a palavra e não negligencie o Deus que nós servimos. Porque as pessoas estão aí, eu tenho 1000 deuses. As nações orientais têm milhares de deuses. Ouçam isso. Multidões estão, daqui uns dias, levando nas costas andores com santos de barro, deuses de barro, celebrando e adorando a eles. E não se voltam para Deus. A pergunta que não quer calar: como está a sua vida com Deus? Porque tem medo de Covid-19, tem medo de chikungunya, zika vírus, mula sem cabeça, saci pererê, boitatá, mas não tem temor de Deus. 10 e o verso 11 de João diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário não é pastor. A quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Vou parar aqui. Jesus conhece cada uma das suas ovelhas. Ainda que você e eu temos que morrer de qualquer uma doença ou de qualquer um mal, nós somos ovelhas do pasto do Senhor. Colossenses 3, vai lá comigo. Colossenses capítulo 3, e aqui eu encerro. Colossenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Capítulo 3 diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar? Ouçam, aprendam, pratiquem e ensinem para gerações futuras a crerem, confiarem no Deus que nos livrou das trevas e da morte. Lembra que eu preguei domingo? Aquele que nos amou e em seu sangue nos comprou? Aquele que nos ama e que no seu sangue comprou é o bom pastor que deu a vida por nós e que ainda que tenhamos que tombar por terra, por qualquer outra coisa, seja Covid-19, seja uma outra que vai surgir, porque vai surgir outros e piores ainda. Ainda é nisso, nós podemos falar como disse Jó: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim levantar-se-á sobre a terra. Vamos orar?